Desperta, meu povo, bom dia, feliz quinta-feira, 6 de agosto de 2026, estamos chegando ao final de semana, amanhã é sexta-feira, depois sábado, domingo, enfim. Essa mensagem que eu queria trazer hoje aqui para vocês é uma mensagem bem conhecida por todo mundo, é sobre Jó, né? Mas essa mensagem, ela apareceu para mim 2 vezes na semana passada. E aí, para quem me segue no Instagram, ontem eu fiz um comentário de que eu estava me sentindo um pouco afastada de Deus, assim, esfriando aquele relacionamento, sabe? Não estava conseguindo aqui, vim para cá e tal. E aí, hoje Deus me mandou voltar aqui, porque eu já tinha começado a escrever essa mensagem, eu já tinha começado a estudar sobre Jó. Só que assim, essa mensagem, ela é muito conhecida também pela restituição de Jó. Jó perdeu tudo, mas Jó foi restituído, sabe? Deus restituiu tudo na vida dele. Então, assim, a gente se apega muito nesse negócio da restituição de Jó. Mas vamos voltar um pouquinho sobre a história de Jó e entender o que aconteceu até ele ter a restituição. Tanto é que eu não vou falar sobre a restituição dele, vou falar sobre esse caminho. Para começar a falar sobre a história de Jó, a gente precisa entender quem era Jó. Hoje, quando a gente faz uma pergunta, se eu fizer uma pergunta para você, quem é você? Automaticamente, a maioria das pessoas, elas vão responder o que elas fazem ou o que elas têm. No meu caso, por exemplo, Stephanie, quem é você? Vou dar o exemplo errado, tá? Eu sou a Stephanie, eu sou personal trainer, eu tenho uma empresa disso, sabe? Então, você responde o que é que você faz e o que é que você tem. Mas, na verdade, a gente precisa responder quem que a gente é, sabe? Então, quem era Jó? Jó era um homem reconhecido por Deus, por ser um homem reto, um homem íntegro. Ele era casado e ele tinha 10 filhos. E ele era o maior homem do Oriente. Então, assim, Jó era um homem muito importante, né? E aí, o que é que acontece? O inimigo de Deus, Satanás, vendo aquela situação linda, né? Aquela história linda, aquele homem que temia a Deus na abundância, né? Por estar tudo direitinho. O que é que Satanás fez? Pediu permissão para o Senhor para atentar a vida de Jó. E Deus permitiu, mas Deus permitiu com limites. Deus colocou limites nisso. Deus falou, tudo bem, você vai atentar, mas você não vai tirar a vida de Jó. Você pode tirar tudo, porque eu conheço o meu filho. Eu já reconheci o meu filho como um homem íntegro, um homem reto, e eu tenho certeza que ele vai passar pela prova. Então, assim, Jó foi construindo a história dele e Deus foi instruindo Jó ao longo da vida dele, para quê? Para na hora da prova, que é o que acontece na vida da gente, a gente é para estar estudando, né? Na época de escola e agora também na vida da gente. A gente é para estar estudando, para quê? Porque na hora da prova, o professor sai da história. E você fica lá sozinho, né? Passando pela prova e dando glória a Deus. Então, assim, na hora da prova é que Deus se retirou, Satanás foi lá e atentou contra a vida de Jó. E aí, sabe o que foi que Jó fez? Jó louvou ao Senhor, adorou ao Senhor. Aí eu vou começar a trazer aqui as mensagens bíblicas, as passagens na Bíblia, tá? Então, assim, quando Satanás começou a fazer as coisas e tirar os filhos de Jó, tirar as coisas de Jó, aí eu vou trazer aqui para vocês em Jó capítulo 1, no versículo 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, isso aconteceu com Jó. E aí, vou passar aqui para a próxima parte. Então, Jó, depois disso tudo que estava acontecendo, Jó percebeu que ele estava passando por uma prova.
Então, que a gente consiga perceber o movimento que está acontecendo ao redor da gente. O que está acontecendo? Eu estou passando por uma prova? Esse é o momento que eu tenho de reconhecer que Deus está permitindo que eu passe por isso, porque agora é a hora de eu mostrar o que foi que eu aprendi. Lá nos meus estudos, lá sentadinha na minha mesinha, todos os dias estudando, mesmo os dias que eu não consegui sentir a presença, o arrepio, o choro, mas eu estava lá, estava buscando, sabe? E às vezes, não vou dizer que é sempre, são nesses momentos que Deus está mais presente mesmo, e Deus está olhando e observando onde você vai. Que é aquela hora ali que Deus, sabe, está esperando a tua ação e a tua reação. Então, assim, quando Jó percebeu o que estava acontecendo ao redor dele, é em Jó capítulo 23, eu vou ler um pouquinho, são 4 versículos, tá? Do versículo 10 ao 14. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Versículo 11. Os meus pés seguiram as suas pisadas. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras de sua boca. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem pode o dissuadir? O que ele deseja, isso ele fará. Pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como estas ainda tem consigo. Ou seja, Jó tinha a confiança de que Deus estava, que tudo que estava acontecendo estava nos planos de Deus. E que Deus tinha alguma coisa para a vida dele. Não era possível, porque ele também se conhecia. Então ele teve essa percepção do que estava acontecendo na vida dele, que era uma prova. E ele resolveu se manter fiel e perseverar naquela prova, ou perseverar nos caminhos de Deus, perseverar continuando acreditando no Senhor, continuando que algo muito maravilhoso ainda tinha pela vida dele. E aí vem a restituição e tal, mas sabe qual é a coisa mais linda que acontece nessa história toda? A parte mais linda não é a restituição do dobro de tudo que Jó recebeu em troca. A parte mais linda disso tudo é quando Jó assume e fala: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu consigo te enxergar, eu consigo te ver em tudo, Senhor. E aí é Jó capítulo 42, no versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, eu também falei alguma mensagem aqui sobre as lentes, que parece que aquelas lentes de câmera, sabe, quando se abrem assim, são as lentes que você enxerga tudo que está ao seu redor e você enxerga Deus em cada detalhe que está acontecendo na sua vida. Você enxerga Deus na prova, você enxerga Deus quando Deus está mais caladinho, você enxerga Deus quando Deus está agindo, quando está em movimento, quando está na aflição. Você sabe, cara, eu estou passando por essa aflição aqui, mas eu sei que logo, logo vai passar. Eu sei que Deus tem algo para a minha vida. Então, meu irmão, se fortalece nisso, sabe? Acredita nisso, se firma nisso, se firma na palavra, estuda a palavra, para que quando tu passar pela prova, tu não fique pensando só na restauração, só no que Deus vai te dar, não. Imagina que tu tá ali, que tu tá passando com Deus, que tu tá, sabe, que Deus tá permitindo que tu passe por aquilo ali, para te fortalecer, para te educar, sabe? Quantas vezes a gente não faz isso com o nosso filho? A gente deixa para ver até onde ele vai. Você fica observando, você fica calado para até onde ele vai. Sabe, eu também já falei aqui, um dia estava na piscina com o Benjamin e ele jogou o sapato na piscina e tudo, e eu fiquei só observando. Falei, você vai pegar seu sapato, eu não vou pegar. E ele foi lá e pegou o sapato e eu fiquei só observando do outro lado. Claro que eu não tirei o olho dele, porque se ele caísse na piscina, óbvio que ele não ia conseguir se salvar. Mas eu estava ali, eu não ia deixar ele morrer.
Assim como Deus não permitiu que Jó morresse. Deus permitiu que Jó fosse atentado. Até não poder mais. Foi saúde, foi filho, foi casa, foi bens, foi tudo. Mas ele se manteve fiel. E o mais lindo de tudo, como eu já falei, foi o reconhecimento de Deus em cada detalhe da vida dele. Então é isso. Eu espero que nós consigamos abrir os nossos olhos para sentir, para ver, para enxergar o nosso Deus em cada situação da nossa vida. Que a gente consiga passar pela prova, que a gente ganhe estrelinha, sabe? Que a gente celebre. Gente, não esqueçam de celebrar suas vitórias. Quando você passar por uma prova, quando você passar por algo que você viu e você sabe que é permissão de Deus, não esqueça de celebrar, de comemorar. Deus, muito obrigada por isso. Espero que vocês tenham um lindo, extraordinário, abençoado dia, sempre na presença e no poder do Espírito Santo de Deus. Que hoje o dia seja maravilhoso, que tudo se desenrole e que você permaneça firme, fiel, crente, louvando, exaltando e honrando o nosso Deus. Beijo, tchau, tchau.